Estamos de volta com Cidade Esporte. Muito bem, então, amigos da TV Cidade, nós retornamos aqui com a parte final, o último bate-bola, né, neste bloco, evidentemente, com o nosso querido Espanhol. O Espanhol falou do início da sua carreira, da oportunidade de jogar no Corinthians de Presidente Prudente. Falamos também um pouco da Liga Prudentina de Futebol, da primeira divisão, com o jogo a ser transmitido aqui pela TV Cidade, também pela internet. Agora é o seguinte, o Espanhol, eu gostaria de saber de você, quando nós abrimos o programa, você falou que você foi convidado, foram para as categorias de base do Corinthians. O que eu gostaria de saber é o seguinte, só você que ficou entre os profissionais ou outros jogadores acabaram vingando também quando você teve a oportunidade como profissional? Olha, isso é uma alegria para mim, na verdade, eu lembrar isso aí, né? Porque na época, olha, que eram, né, jogadores aqui da cidade e da região, o Corinthians tinha em 72, 73 por aí, 15, 16 jogadores praticamente que eram daqui, todos que vieram dessas categorias de base do Corinthians. Eu citaria Brandão, o Milton, um rapaz que trabalhou na Telesp, o Miro, que hoje não está mais na cidade, tinha Orestes, o Ico, goleiro, eu falei Brandão, tinha o Beto Benítez, também aqui da cidade, Mário Artoni, Finado Cabrita, enfim, o aproveitamento era realmente assim espantoso daqueles que saíam das categorias de base. Então tínhamos aí um time praticamente aqui da cidade e era até difícil de ser batido, né? Era uma equipe realmente bem com potencial e que representava bem o nome do Corinthians de Prudente. O Espanhol, o Corinthians de Presidente Prudente, você viveu uma boa parte ali, os dramas, as felicidades e as tristezas, né, de um time que sempre lutou com muita dificuldade dentro do futebol profissional. O time acabou, nós tivemos o Grêmio Prudente, o Grêmio Barueri Prudente, depois recentemente, ficou um período um pouco mais de um ano aqui em Presidente Prudente, e há um comentário na cidade da possibilidade de nós termos um outro time, começando lá pela 4ª divisão, esta coisa toda. Qual é a avaliação que você faz? Porque tem alguns amigos que falam, Gésner, o Grêmio não deu certo porque era de fora, não tinha raízes em Presidente Prudente. Qual a leitura que você faz desse tipo de comentário? Eu entendo que o futebol hoje ele é bastante complicado para se promover o futebol, na verdade. O profissional, o amador já é complicado, eu sei porque eu estou no meio. O profissional, então, a situação é muito mais difícil. Prudente, na verdade, é uma cidade distante, né, dos centros, na verdade, onde se comanda o futebol, e aí se torna mais difícil ainda. Então eu acho que para que se possa, na verdade, né, obter uma situação e onde possa o torcedor, né, ser chamado e ele se envolver com a equipe, a melhor coisa é exatamente partir da formação de uma equipe da divisão de base, ou disputando a Série B1, né, como seja, porque, caso contrário, vamos ser fadados a repetir exatamente o que aconteceu com o Grêmio Prudente e com outros clubes aqui da cidade. Isso, né? O Oeste Paulista, né? O Oeste, essa coisa toda então, aí, eu né? penso que sim. Cavalo não sei do que, né? Que Exatamente. acabou não dando certo, né? Infelizmente, então, né? Eu acho que é preciso nascer plantado aqui mesmo, embora independente de quem quer que seja os dirigentes, mas seja plantado aqui para que se possa daí sim crescer. E tem que ter estrutura, né? Porque o futebol no interior está muito difícil, né? Eu sempre falo o seguinte, aqui dentro, hoje se ganha mais dinheiro do que antigamente, claro, mas os times do interior do estado de São Paulo, que é a federação, o estado onde nós temos mais times ainda qualificados, as dificuldades são enormes. Claro, e aí o pessoal batem muito na Lei Pelé. E a Lei Pelé realmente, né, sem querer ser, enfim, a Lei Pelé foi aprovada, evidente, mas ela é um peso muito grande para as equipes, né, principalmente as equipes do interior do estado de São Paulo em si, do interior do Brasil, né? A gente ouve aí histórias mirabolantes, que clubes tradicionais... O que você acha, em cima do que você está falando? A Federação Paulista de Futebol tomou uma decisão, uma medida, enfim, que no ano que vem, time que não pagar salário em dia perde 3 pontos, até na primeira divisão.
Não, eu acho correto. Mas é uma situação que os clubes fazem um contrato. Eu vivi essa situação com o time do Presidente Prudente. No primeiro ano que o Presidente Prudente disputou a Série B1. Tinha uma equipe formada basicamente de jogadores aqui da cidade. Você fala o time do Rock aqui, o Presidente Prudente, exatamente. Perfeito. Fez uma equipe razoável, disputou bem. Só que é feito um contrato praticamente por produtividade. Faz um contrato de 3 meses, se a equipe não se classifica, praticamente é dissolvida. Então você faz um contrato de 3 meses para disputar o campeonato. Perfeito. E aí renova-se se eventualmente a equipe... Tem um prazo na federação a cada 2 anos, né? Você tem que voltar a disputar. É interessante, porque existe, né, uma empolgação dos meninos em querer participar, mas é um contrato pequeno de 6 meses. Se ele não, de 3 meses, se não classifica, o time dissolve-se e daí esses meninos ficam parados por mais 9 meses, por aí, coisa assim. E aí acaba até desistindo muitas vezes da carreira. Muitas vezes desiste. A não ser que você venha lapidar um jogador, né? Um potencial fantástico. Exato. Né? Mas aí tem essa situação também que é difícil, né? Porque você segurar um que tem um potencial fantástico, você tem que já ter um pré-contrato, essa coisa. Um pré-contrato não, um contrato. Um contrato, né? Exatamente. Um para que, claro, ele seja valorizado e ele vai ter que ganhar proporcionalmente a isso, né? O valor do contrato dele. E aí você tem um jogador, às vezes nesse potencial, e você tem que formar um time vai pagar um pouquinho para alguns e um monte para um. É complicado. Então, a lei, na verdade, talvez tenha, prejudicado os times, né? Um mal para o time do interior justamente por isso. Eles não tem como segurar um jogador, às vezes, para poder. Não tem. Bom, nós estamos terminando já, estou com o tempo já esgotado, inclusive. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, é que o programa realmente ele é curto e rápido, né? Ótimo. Então nós teríamos mais assuntos a serem abordados. Mas fica para uma próxima oportunidade, quando certamente até Maurílio Ramos estará por aqui. Se você viu ele em alguma nave espacial aí com alienígenas, entre em contato conosco. Espanhol, forte abraço, muito obrigado mais uma vez por bater bola conosco. Foi um prazer e realmente... eu fico muito grato por essas oportunidades. Maravilha. Para Presidente Prudente, canal 19, Santo Anastácio, canal 99, nós voltaremos numa próxima oportunidade com mais um convidado sempre especial dentro do Cidade Esportes. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.